envelhecimento, com o passar do tempo, muitas pessoas começam a se queixar que estão começando a ter dificuldades para entender o que os outros falam, que antes entendiam com facilidade, mas depois começa a ficar difícil. E aí você sempre escuta aquela frase no final, mas é porque eu estou ficando velho e é assim mesmo. Será que é assim mesmo? A gente está falando hoje sobre perda auditiva no programa. A gente vai recomeçar a conversa pensando nos sinais da perda da audição e o que é que pode ser feito para reverter essa situação. Será que dá para reverter? São muitas perguntas. Nós recebemos agora mais um profissional que vai colaborar com a nossa conversa. Gladstone, seja bem-vindo ao programa. Gladstone Leite, fonoaudiólogo, seja muito bem-vindo. Por favor, vamos nos sentar. Bem. Nós vamos agora fazer essa conversa aqui em equipe para entender melhor esse problema, porque é um desafio que acaba refletindo em várias áreas da saúde de um paciente. O geriatra acaba, talvez, ajudando a tratar, a fazer encaminhamento, o fonoaudiólogo aparece, o otorrino é um trabalho multidisciplinar. E a gente começa agora, então, a pensar em como identificar. Sempre que a gente fala de saúde, os profissionais falam que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é a chance de tratamento. Para perda auditiva, isso também é uma verdade? Também se realiza? Sim, com certeza. As pessoas têm que cuidar, é uma poupança, tem que cuidar da audição, não se expor a ruídos intensos, né? Para poder ter uma audição favorável com a idade. Com a idade, naturalmente, a audição vai, como todos os sentidos, né? A visão, tudo, a audição vai ficando um pouco mais prejudicada. É uma doença chamada presbiacusia, é o nome da doença, né? Do problema. Isso é esperado, agora, então, doutor? Uma dificuldade? Então é assim, eu quero deixar muito claro o seguinte, não porque eu sou otorrino, né? Mas dos 5 sentidos, o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição, todos são extremamente importantes. Mas a audição, ela tem uma característica especial. Nós transferimos a emoção através da fala e da audição. Você consegue identificar sexo, a idade, o estado emocional do outro só de ouvi-lo. Então você imagina uma pessoa que ela vai indo ao longo da vida, perdendo a audição, perdendo a audição, perdendo a audição, ela vai se isolando desse fator emocional. Quer dizer, a parte afetiva também vai sendo alterada. Ela vai se tornando uma pessoa mais concreta e menos, ela abstrai menos com a perda auditiva. E ela vai se isolando do mundo. Então, não escuta a conversa, lógico, não entende o que os outros estão falando. Ela não quer, ela começa a se sentir constrangida que tem que ficar perguntando, a família perde paciência, que não deveria, né? Porque todos vamos passar por isso, mas enfim, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu acabei de falar, a afetividade é muito importante, né? Você transfere através da voz e a pessoa capta isso, se ela está emocionada, se ela está embargada, se ela está triste, se ela está alegre. Então, a audição é muito importante. A pessoa, com o tempo, se ela começa a se isolar desse mundo, ela começa a entrar num quadro depressivo. Então, esse pode ser um comportamento que demonstra uma perda de audição? Aquela pessoa Sim. que, de repente, começa a se isolar, não participar mais da conversa, Claro, já pode estar demonstrando uma perda de audição. Eu vejo na clínica que o isolamento social, a depressão é um dos principais fatores de perda auditiva. Acho que é um dos primeiros sintomas que a gente percebe, tanto pelo medo, né, de mostrar que está com uma dificuldade, com uma deficiência, quanto pelo medo de usar um aparelho auditivo ou de fazer um tratamento cirúrgico com remédios. O isolamento social, a depressão aparece como um dos principais fatores. E isso é um problema que deve ser tratado de forma completa, porque também não adianta tratar a depressão e não tratar a perda auditiva, porque a causa da depressão não vai ser tratada adequadamente. Então você veja, por exemplo, a pessoa que começa a ter problema de deficiência visual, que é também uma coisa terrível para a pessoa que passa por uma situação dessa, mas ela acha cuidadores dentro da família para ela. Mas a pessoa que começa a passar por um processo de perda de audição, ela acha inquisitores em vez de cuidadores, entendeu? Então é uma situação que precisa ser muito bem olhada, né? A pessoa precisa ser cuidada, o idoso precisa ser cuidado da audição dele, lembrando que ele vai ter perda condutiva também por causa do conduto que vai estreitando, mas usar aparelho, parar de ter preconceito de usar aparelho auditivo, que nós usamos óculos porque não usar aparelho auditivo, né, para se situar no mundo. Né? E a gente vê que informação é fundamental, informação para essa pessoa, para a família e
trazendo então aquela conscientização. Devemos sempre agir com caridade, com misericórdia, com carinho com aqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos passar pelas mesmas situações. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? É uma reflexão que devemos aplicar em tudo na nossa vida e na área da saúde ainda mais. A gente já viu nessa conversa aqui vários sinais que podem demonstrar então a perda auditiva. Dificuldade de compreender as falas, ficar perguntando várias vezes. Agora, Gladstone, tem uma questão que a gente sempre fala, quando a pessoa está falando muito alto, a gente fala, ela não deve escutar bem. Porque se ela tem que falar muito alto para se ouvir, é porque ela não escuta adequadamente. Exato. Isso está certo? Está correta essa afirmação? Isso não é uma regra. Né? Não é uma regra. Tem gente que fala alto porque fala mesmo. Não é uma regra. Eu tenho uma voz bem forte, tenho audição normal. Mas a audição ela serve do controle da nossa voz, como feedback. A gente precisa se escutar para poder controlar o volume de voz. E quem tem perda auditiva se escuta menos. A tendência é que a intensidade de voz seja aumentada, mas a gente não pode considerar como uma regra. Mas pode ser considerado junto com outros fatores. Mas se a pessoa não falava nessa intensidade de voz, se de repente começa a falar mais alto, aí pode ser um sinal. Sim. Porque é uma mudança de comportamento, mudança de padrão. Sim, e na maioria dos casos não é só esse sinal que aparece. É muito difícil só o volume, a intensidade de voz ser aumentada. A gente vai ver o isolamento social, a gente vai ver as trocas na compreensão ou não compreensão. De repente vão chamar num outro cômodo ou no mesmo cômodo e a pessoa não vai se atentar. Então é o acúmulo de fatores que vai fazer com que a gente perceba que a pessoa está com a audição alterada, junto com os exames também. Claro. Era essa a minha pergunta. Só avaliar esses sinais já é o suficiente para confirmar a perda auditiva ou tem que fazer algum exame para ter a confirmação? Além de tudo, ela vai perdendo, porque existe uma retroalimentação. Quando a pessoa fala, ela se ouve. E isso é um treinamento constante. Nós continuamos com o nosso discurso porque nós somos, o tempo todo, nós estamos nos escutando. E a pessoa que não se escuta daí, ela vai perdendo, inclusive, a qualidade, a harmonia da colocação do discurso, da fala. Né? Então, isso é um sinal importante. Você vê que a pessoa está perdendo a entonação da voz, está ficando uma voz mais de computador, está perdendo vocábulos quando fala, entendeu? Isso é um sinal. E, claro, você tem exames, né? Além desses sinais clínicos que a gente fala, você tem audiometria, você tem vários exames para investigar se de fato está tendo problema auditivo, né? Qual é o papel do fonoaudiólogo na identificação e na confirmação da perda auditiva? Na identificação da perda auditiva é a realização dos exames. A audiometria atualmente é feita pelo fonoaudiólogo, o Bera, as autoemissões, o teste da orelhinha, que está se tornando cada vez mais frequente, né, na maternidade, assim, que tem o nascimento, junto com os outros exames obrigatórios ao nascimento. Então, na identificação... Quem executa o exame e analisa é o fonoaudiólogo. Isso na identificação da perda. E aí a gente faz, então, uma visita a vários especialistas para fazer o tratamento em parceria. E quando é que tem que procurar o médico? Porque a gente está falando dessa perda que acaba acontecendo um pouco mesmo com o envelhecimento, mas vai chegar uma hora que vai começar a incomodar demais, vai chegar uma hora que a família vai perceber que está demais. Qual é o momento em que se procura ajuda? Bom, é esse momento, o momento que a pessoa está tendo esses sinais todos que você acabou de dizer. Esse momento, claro que eu acho que é melhor sempre prevenir do que estar remediando. Então, a pessoa que está numa terceira idade, na melhor idade, ela tem que estar sempre procurando o clínico, o cardiologista, ela está fazendo o ginecologista no caso das mulheres, o homem no caso da próstata, né? Então eles estão fazendo, tem que fazer o cuidado também com o oftalmologista, com o otorrinolaringologista. Eu acho que examinar a cavidade, não vai no ginecologista para ver se não tem problema vaginal, colo de útero, mama, tudo. Nós temos cavidades. Nós temos atrás do nariz, que pode ter tumor, na laringe, na prega vocal. Então, eu acho que, meu modo de entender, tem que fazer exame preventivo anual, depois de uma certa idade. De que idade? Depois dos 60 anos, 50, se tiver sintoma até antes, mas deve sempre estar, principalmente os infelizes que fumam, né? Que eu acho que é uma infelicidade. Eu não estou falando infeliz no sentido pejorativo, estou falando da infelicidade de ser o fumante. Então, a pessoa que tem a infelicidade de fumar, então, pior ainda. Quer dizer, tem que estar sempre, a cada 6 meses, fazendo nasofibroscopia, examinando corda vocal, a ligação do ouvido com o nariz. Tem que investigar, né? E o exame de audição, eu acho que nessa faixa etária,
da melhor idade tem que ser anual. Né? No meu modo de entender, tem que estar... Tem que ser adotada como rotina. Como rotina, né? Já se adotou, felizmente, a rotina dos bebês recém-natos, né? Que já faz o teste da orelhinha. É um direito, inclusive, da missão, né? E é um direito das crianças no Brasil. Lei já municipal é em São Paulo e depois lei federal. Isso é direito. E eu acho que... outra coisa importante, criança na fase escolar. Lembra que nós falamos aqui no começo das otites catarrais? É frequentíssimo a criança ter problema de melhora e piora, melhora e piora. Sazonalmente, sabe, ciclicamente, esse ouvido pode estar com secreção, não é infecção que eu estou falando, é um catarrinho que fica atrás do tímpano, por causa de uma mudança de tempo, por causa de uma virosezinha qualquer, um resfriadinho, não precisa ser nem gripe. E aí, às vezes as crianças acabam tendo problemas na escola que nem percebe por causa desse problema. Então, precisa investigar a criança na fase escolar. Muitas vezes associados com outros desviantes, como a hiperatividade ou não enxergar bem. Muito bem lembrado. Mas a audição, ela nunca é focada como primeira hipótese. Né? Ela não tem esse cuidado ainda. Olha que ele falou uma coisa importante. Criança muito ativa... Pode não ser problema de hiperatividade. Às vezes é problema auditivo. A gente vê que o impacto é muito grande na qualidade de vida de todo mundo, não só no idoso, na terceira idade, mas em qualquer idade. E no próximo bloco a gente já começa a pensar, então, como é que dá para trabalhar isso? Será que dá para reverter o que já foi perdido? Ou dá só para interromper a perda a partir daquele momento? A gente vai falar sobre isso, nossos convidados vão falar sobre tratamento, uso do aparelho auditivo, como cuidar adequadamente do aparelho. A gente vai explicar tudo isso já aqui no programa. Peço licença aos nossos convidados por um instante, porque já nos aproximamos do nosso momento de estudo e prece aqui no Viver é Melhor. E a gente está falando hoje sobre como nós devemos nos fortalecer para lidar com todas essas mudanças no nosso corpo. Porque não é fácil, não. A gente está falando que o envelhecimento aqui é assim mesmo e todo mundo tem que se preparar, mas não é fácil. A gente começa a ver que o corpo não rende mais do mesmo jeito, que a gente não consegue mais fazer as atividades com a mesma velocidade, com a mesma qualidade. Mas a gente tem que ir se fortalecendo e reconhecendo o nosso valor mesmo assim. E nós vamos agora, então, preparando o nosso momento de estudo e prece, tranquilizando o nosso coração, para refletir sobre o valor de cada um e a importância da religiosidade de cada um para esses momentos desafiadores da vida. Vamos agora ao estudo do Evangelho Apocalipse de Jesus, que aqui na Boa Vontade TV é feito sempre em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Jesus nos ensinou a olhar com os nossos olhos iluminados pelo amor, a viver sempre tirando o melhor de cada lição, oferecendo o nosso melhor. E é assim que nós vamos ler o Evangelho de Jesus. E nós trazemos hoje uma passagem que mostra exatamente o valor de uma senhora, de uma mulher idosa, mas que não deixou de trabalhar, não deixou de cumprir a sua missão, apesar da idade. Vamos ao estudo do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 38. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, a hora que se aproximava da apresentação do menino Jesus ao templo, a profetisa Ana, então, dava graças a Deus e falava a respeito do menino Jesus a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esta era a missão da profetisa Ana. Ela aguardava o momento em que estaria frente a frente ao menino Jesus. E ela continuava trabalhando todos os dias esperando este momento chegar. Ela podia pensar, nossa, mas eu já vivi tanto, já estou com 84 anos, eu acho que eu vou deixar que os outros façam isso e vou ficar na minha casa, vou me poupar desse esforço. Mas não foi o exemplo que ela deu.
Com 84 anos, continuava cumprindo o seu trabalho, indo todos os dias ao templo, fazendo jejuns e orações conforme a tradição da época, mostrando que quando nós temos o nosso coração firme na missão que nós temos que cumprir, no nosso ideal, nos nossos sonhos de vida, nós continuamos resistindo diante das lutas do nosso corpo material. E é assim que todos nós devemos agir. O nosso corpo pode não ser mais o mesmo, mas a nossa alma continua sempre fortalecida, não há idade para a alma. E é por isso que nós devemos continuar resistindo e nos inspirando também neste exemplo da Bíblia Sagrada. Todos nós podemos nos inspirar nas lições fraternas que encontramos em Jesus. E é o que nós vamos fazer agora, neste momento de prece. O jornalista Paiva Neto nos conduz para essa reflexão sobre a nossa vida, mas sempre pensando nas soluções para os nossos desafios. Vamos todos juntos acompanhar esta mensagem de paz dedicada aos corações. São 60 anos de comunicação 100% Jesus.